A gente continua falando de dengue aqui no SP Record. Quando você ou algum familiar estão doentes e precisam de uma refeição mais leve, aquela sopinha com batata geralmente é a primeira receita que vem à cabeça, não é mesmo? Mas nada de pensar nisso se você tiver com dengue não, viu? Pois é que a batata, assim como a cebola, o alho e outros alimentos bastante comuns no nosso dia a dia, não devem ser consumidos por quem está com o vírus. O porquê, você fica sabendo agora. E depois de mais um fim de semana violento na Venezuela, em que a ajuda humanitária não chegou a passar pelas fronteiras fechadas... Foram 10 dias longe do microfone e da rotina na redação da rádio. O jornalista Luiz Roberto Tizocco entrou por os números da dengue em Bauru. É uma experiência que não dá para dizer para alguém que é uma experiência interessante. Não é. O que a gente acaba sentindo com a dengue é uma debilidade geral. A gente acaba se sentindo muito debilitado. Até brincava com você, as tarefas mais simples como, levanta e vem aqui, a gente precisa fazer em etapas. Primeiro, levanta. Depois, se der, vem aqui. É mais ou menos assim que funciona. Ele conta que durante o período em que ficou de molho, um dos principais desafios foi manter a hidratação do corpo e uma boa alimentação, já que a falta de apetite é uma das consequências da dengue. A hidratação, ponto fundamental. A necessidade de pelo menos 6 a 6,5 litros de água por dia. E dentro desses 6,5 litros de água, pelo menos 2 litros de soro para hidratação. Em relação ao que eu podia comer especificamente, o que a médica me disse foi o seguinte: apenas evite comidas gordurosas, evite comida pesada, evite algo que possa te trazer, por exemplo, uma diarreia, que possa te trazer algo que venha agravar o seu estado geral. Fazer repouso e tomar bastante líquido são as orientações mais comuns. O que muita gente não sabe direito é como equilibrar a dieta, o que pode ou não pode comer em casos de dengue. Eu acredito que sejam alimentos leves, mais assim, legumes, uma coisa assim, um cereal, mas não sei se, acho que a carne deve evitar. Quais alimentos? O senhor tem ideia? Não tenho. É o que dizem na televisão aí. Nós separamos aqui alguns alimentos que são contraindicados para aquelas pessoas que estão com dengue. E são produtos bastante comuns na mesa do consumidor. Então você tem aqui a tangerina, você tem o pêssego, você tem a ameixa, a maçã, pimenta, pepino, a batata, enfim, o melão. São produtos que quase todo mundo gosta. E mais aqui, olha, a gente tem cebola, alho e gengibre. Vamos explicar por que esses produtos são contraindicados com a doutora Joyce, que é nutróloga. Por que eles são contraindicados? Esse grupo maior são alimentos que contêm salicilato. E como na dengue nossa principal preocupação é o sangramento pela queda das plaquetas, nós pedimos para os pacientes que estão com dengue evitar o consumo desses alimentos para não potencializar um possível risco de sangramento. Então, a batata principalmente, que é muito utilizada nas sopinhas, porque a gente pede uma alimentação mais leve, no caso de dengue, a gente pede para evitar. Doutora, a senhora falou a respeito do salicilato, que é uma substância presente aqui nesses alimentos. Só para que as pessoas entendam, essa substância, ela tem que tipo de função para o organismo? É uma substância que vai contra a via de coagulação. Assim como no AS, na aspirina, nós temos o ácido acetil salicílico, nesses alimentos nós temos o salicilato, claro que em bem menor quantidade. Agora vamos para um segundo grupo então, é um segundo grupo menorzinho, mas que merece uma atenção bastante especial. Cebola, alho e o gengibre. Esses alimentos aqui a senhora disse que são alimentos bastante comuns também, produtos comuns, por que a gente tem que ter cuidado? Esses alimentos, eles têm uma substância antitrombótica, ou seja, que agem dificultando a formação do trombo, que também faz parte da coagulação. Esses alimentos também participam da famosa sopinha. Então a gente pede para evitar o uso de cebola, alho, o gengibre menos comum, mas a cebola e o alho são muito utilizados. A recomendação da nutróloga é incluir no cardápio hortaliças em geral e alimentos ricos em ferro, como a carne vermelha. Ovos, leite e derivados são ótimas fontes de proteína e também devem ser consumidas. A gente solicita que o paciente se alimente com pequenas porções, mas que se maximize ao máximo cada refeição. Ou seja, procura fazer refeições ricas em períodos menores, cada 2 horas, 3 horas, refeições com alimentos frescos, nada de industrializado, nada de macarrão instantâneo e fazer uma hidratação bem boa, cerca de 50 ml por quilo de hidratação.
Então, vamos supor, um paciente de 80 quilos, a gente multiplica por 50, vai dar 4.000 ml, cerca de 4 litros de hidratação por dia, que pode ser distribuído com água de coco, soro de reidratação oral, soro caseiro, lembrando que 1 litro fica dentro da geladeira mais ou menos 24 horas. O que não tomar, se joga fora e faz um novo. Pode ser isotônicos também, que tem no mercado, para que o paciente não precise de soro endovenoso, mas em alguns casos é importante que receba se estiver vomitando, com diarreia ou não conseguir ingerir via oral. Para quem teve dengue, voltar à vida normal é a melhor sensação. E tão importante quanto falar sobre a alimentação ideal é lembrar que o melhor remédio contra a doença sempre vai ser a prevenção. Com um pouquinho mais de cuidado, com um pouco mais de cidadania, com um pouco mais de respeito, limpando nossos quintais, fazendo aquilo que a gente tem que fazer como obrigação de cidadão, cobrando o poder público também para fazer a sua parte, um pouquinho de cada uma dessas coisas, eu tenho certeza que nós não estaríamos aí com quase 4.000 casos de dengue numa cidade do tamanho de Bauru. Mas infelizmente está aí, né? E a gente tem que enfrentar o problema, dengoso ou não.